Universo Editorial. Oi pessoal, hoje aqui no Universo Editorial vamos tratar de um assunto para os autores que querem explorar em seus textos a imaginação, a fantasia, a criatividade. Estamos falando dos livros de ficção, ou seja, das narrativas que não têm como objetivo a realidade. No entanto, as obras desse gênero podem ser construídas tendo por base fatos, mas escritos de maneira livre, sem obrigação de retratá-los com fidelidade. Os textos de ficção contemplam vários formatos, como contos, romances, mas quem vai detalhar as principais características envolvidas na produção dos livros de ficção é o Bruno Garrido, que é doutor em Linguística e Língua Portuguesa, graduado em Jornalismo e Letras e responsável pela página Bruno Garrido, Língua Portuguesa, Redação e Revisão Textual. Olá, Adriana e ouvintes de mais um podcast Universo Editorial. Escrever um livro de ficção não é tarefa reservada apenas aos grandes escritores. Afinal, não é sempre que encontramos por aí profissionais com o talento de Machado de Assis, Graciliano Ramos ou Clarice Lispector, entre tantos outros gigantes do mundo literário. Mas é possível que qualquer pessoa, independentemente de dom ou de talento, consiga produzir histórias interessantes e envolventes, desde que tenha organização, planejamento, foco e persistência. É um trabalho sério e complexo que requer dedicação e responsabilidade por parte do escritor. Então, no programa de hoje, vou apresentar algumas dicas úteis para quem deseja criar novas histórias e, quem sabe, se tornar um escritor profissional. Vamos a elas? Primeira dica: escolha e estude um gênero. Defina exatamente que tipo de livro você quer escrever: romance, ficção científica, fantasia, terror, suspense, etc. E procure identificar as características estilísticas e estruturais desse gênero. Leia outras obras para verificar como isso se dá na prática e também para buscar inspiração tanto para histórias quanto na forma de escrita. Com a experiência, você terá condições de quebrar as regras do gênero e criar um jeito próprio de contar as suas histórias. Segunda dica: planeje a sua obra. Depois de escolher o gênero, faça o esqueleto do seu livro. Número de capítulos, temas, enredo, personagens, enfim, a estrutura básica da obra. Ainda que esse projeto de livro sofra mudanças ao longo da produção, é importante elaborá-lo e usá-lo como norte para se manter o foco naquilo que foi pensado no início. A falta de um planejamento correto pode gerar retrabalho, dispersões desnecessárias, atrasos, além de impactos indesejados no próprio conteúdo do livro. Uma obra confusa e desinteressante é o caminho certo para o fracasso. Terceira dica: escolha um cenário e situe o tempo. Toda história ocorre em algum lugar em um determinado momento, não é mesmo? Defina claramente o cenário e a ambientação de sua história e em que tempo ela vai acontecer, sempre levando em conta o gênero literário escolhido e o seu planejamento. Quando o cenário envolve locais existentes na realidade, é muito importante conhecer bem esse local ou, se não for o caso, fazer uma pesquisa cuidadosa para que se faça uma descrição fiel e adequada, ou seu leitor pode estranhar caso encontre uma informação incorreta. Não se preocupe em criar um ambiente complexo e rico em detalhes. O principal é que esse cenário seja relevante e compatível com os objetivos propostos na narrativa.
Quando se trata de uma obra inicial, o menos é mais. Quarta dica: crie poucos personagens interessantes. A criação de personagens é um ponto essencial na construção de uma boa narrativa. Por isso, evite se apegar a arquétipos já desgastados, como o da velhinha bondosa, ou do rico avarento, ou da jovem pouco inteligente. Também evite criar personalidades complicadas e difíceis de gerenciar. Nesse momento, volto a dizer, menos é mais. Nesse sentido, também é importante ter cuidado na quantidade de personagens. Como parâmetro, podemos adotar o seguinte princípio: quanto mais relevância tiver na história, mais voz e destaque ele terá. Se for um mero coadjuvante pontual, não precisa nem ter nome. Dê a esses personagens um toque especial, uma característica inusitada ou um comportamento marcante, próprio. E principalmente, faça com que ele se pareça uma pessoa como qualquer outra, com qualidades e defeitos, mesmo que seja um super-herói, um detetive ou uma princesa. Tudo isso é para atrair a empatia do seu leitor e mantê-lo preso à história. Sem personagens cativantes, isso será uma tarefa praticamente impossível. Quinta dica: organize as ações e mantenha a coerência. O que move uma narrativa são justamente as ações que a constituem, sejam elas físicas ou psicológicas. Por isso, há o cuidado de se costurar adequada e cuidadosamente o tecido que formará a trama da obra. Os acontecimentos precisam estar ajustados no tempo e no espaço, em uma sucessão clara e compreensível para o leitor. Além disso, é preciso atentar-se a quem são os responsáveis pelas ações narradas. São fenômenos acidentais ou são consequências de atitudes tomadas pelos personagens? E tais ações precisam ser coerentes com quem as pratica. Quem faz ou não faz alguma coisa precisa ter a disposição e os meios para tal. E mesmo que se queira provocar um efeito surpresa, você precisa trazer elementos que justifiquem esse ato inesperado, ou o leitor não vai se convencer da sua decisão. Sexta dica: expresse as suas experiências, mas se preocupe com o seu leitor. Ficção é literatura, ou seja, é o uso elaborado da linguagem para expressar ideias, conceitos, opiniões, experiências e visões de mundo. Quando esses elementos permeiam a narrativa, ela ganha força e autenticidade, e será mais significativa para quem vai lê-la. No entanto, o desejo de inovar na escrita não pode negligenciar o contato com o leitor. Ele precisa demonstrar interesse e sentir empatia pela sua obra, ou, do contrário, ela será deixada de lado. Por isso, tenha em mente o público-alvo que deseja cativar e resista à tentação de querer demonstrar seu talento. Escreva uma obra que fale ao seu público para que ela, enfim, seja consumida. Sétima dica: escreva, 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 mesmo que só um pouquinho por dia. Escrever um livro de ficção, como já disse no início, é um processo sério que requer planejamento e disciplina. Logo, você precisa estabelecer uma rotina diária para dar andamento ao seu projeto. Escreva sempre que tiver tempo disponível, mesmo que seja pouco. Nessa etapa, o importante é que essa rotina de escrita não se torne um fardo e contamine todo o processo. Escrever, antes de tudo, deve ser uma razão de alegria e de prazer. No entanto, ficar longos períodos sem escrever pode atrapalhar seu processo criativo e diminuir o seu ímpeto para continuar a história. Planeje-se bem para que isso não aconteça. Oitava dica: revise, revise, revise. Ou então, peça ajuda profissional. A revisão é um processo crucial para avaliar tanto as etapas do projeto quanto o seu produto final. Ela pode ocorrer ao longo da escrita ou em momentos posteriores, quando não após a conclusão da obra. A escolha do melhor momento fica a seu critério. Verifique todos os detalhes de seu livro, se as partes da história estão bem concatenadas,
se há erros ou inconsistências no texto, se aquilo que você escreveu expressa corretamente as suas intenções e objetivos. Esse é um momento de muita atenção e paciência. Dessa forma, é recomendável que a revisão não seja feita logo após terminar de escrever, mas depois de alguns dias, quando você já estiver descansado do texto. Com isso, será mais fácil detectar algum problema e corrigi-lo. Se preferir, contrate os serviços de um profissional para auxiliá-lo nessa tarefa. Ele poderá avaliar a qualidade geral de seu trabalho e se ele merece ser lido e publicado, além de sugerir correções e apontar caminhos para que sua obra se torne mais atraente para os leitores. Essas são algumas dicas que gostaria de apresentar a você que deseja publicar um livro de ficção. Espero que elas sejam úteis e sirvam como inspiração para novos escritores. Para finalizar, quero repetir uma frase que disse no programa anterior. É só escrevendo e se aprende a escrever. Organize-se e mãos à obra. É com você, Adriana. Obrigada, Bruno. Até a próxima edição do podcast Universo Editorial.